Questão da Prefeitura de Brumadinho. JMG estrangeiro mudou-se recentemente para a microárea F. Procurou a unidade básica de saúde para saber informações sobre os profissionais que irão realizar seu acompanhamento. Ao ser informado que o agente comunitário de saúde iria visitá-lo, questionou sobre o que seria o trabalho exercido por esse profissional. Sobre o trabalho do ACS, assinale a alternativa incorreta. Muita atenção para o comando da questão, se ela está te pedindo para correta ou incorreta, porque muitas vezes o candidato ali com pressa, com nervosismo, acaba quase que no automático marcando, sempre tendo a ideia de que tem que marcar correta, e às vezes aí acaba errando a questão. Mas vamos lá. Alternativa A. A visita domiciliar é a atividade mais importante do processo de trabalho do ACS e para ser bem feita deve ser planejada? Vamos lá. B. O cadastramento das famílias é a etapa inicial do trabalho do ACS e deve ser feito em fichas especiais? C. O ACS deve mapear a sua área de atuação, identificando no território de sua equipe quais os riscos de sua microárea? D. As ações educativas e a aplicação de vacinas conforme o calendário vacinal são atividades rotineiras do ACS. Bom, gente, para começo de conversa, atividades como cadastramento de famílias, visita domiciliar e o mapeamento da sua área são atividades precípuas do agente de saúde. O que significa isso? São atividades basilares. Todo agente de saúde, quando você passar aí no seu concurso, você vai trabalhar com mapas, o chamado croquis, que é um mapeamento ali segundo alguns símbolos para identificar áreas mais perigosas, lugares que você tem que dar mais atenção. Você pode ali com um mapa fazer justamente essa análise de aonde estão as pessoas que têm hipertensão, crianças, gestantes e assim sucessivamente. Logo, as alternativas A, B e C elas estão corretas, porque realmente são essas as atividades relacionadas ao trabalho do ACS. A letra D está incorreta. Por quê, Alan? Porque, na verdade, a aplicação de vacinas ela está relacionada diretamente ao trabalho dos técnicos de enfermagem e dos enfermeiros também. Eles que realizam justamente essa manipulação dos injetáveis em geral. O agente de saúde, a não ser que tenha o curso técnico, mas aí a gente está falando de uma exceção, a gente está falando do ACS como um todo, ele tem que se atentar que ele não pode aplicar vacinas, ele não pode tirar sangue de ninguém, ele não pode utilizar justamente esses objetos perfuráveis, de nenhuma maneira, a não ser que seja capacitado, mas isso já seria, como eu disse, exceção. Como a alternativa dela não corresponde a um trabalho do agente de saúde, porque justamente a vacina está direcionada a uma outra área, a alternativa incorreta é a alternativa D. Prefeitura de Rio Preto, Banca Vunesp. A malária é uma preocupação nos programas de combate às grandes endemias e a doença se caracteriza por acessos intermitentes de febre, calafrios, cefaleia e sudorese. O ACS, nas ações de controle da malária, realiza ações de educação e saúde orientando. Pessoal, muita atenção que questões específicas sempre abordam doenças como malária, febre amarela, verminoses. Essas são doenças que são que acometem normalmente a população. São situações ali que estão relacionadas à vida da comunidade. Geralmente a comunidade é mais suscetível de contrair malária, febre amarela e demais doenças, hipertensão também, mas aí a gente vai trabalhar isso em outras questões. Alternativa A. A população, para evitar o contato com a água e a lama das enchentes ou esgoto, impedindo que crianças nadem ou brinquem nesses locais que podem estar contaminados com caramujos, vetores da doença. Bom, eu já anulo essa aqui de cara, porque o caramujo em si, ele não é um transmissor da malária. O caramujo, na verdade,
ele vai ser sim o vetor de uma outra doença. Tem um verme específico que vai ali ter o seu ciclo de reprodução ali também relacionado com a questão do caramujo. Então eu já anulo essa alternativa A de cara. Alternativa B, a construção de casas de tijolos rebocadas, cobrindo com telhas ou lajes, pulverizar a casa com inseticida, evitando locais esburacados para não abrigar barbeiros vetores da doença. Eu anulo essa questão, né, de cara, porque o barbeiro, na verdade, é vetor de uma outra doença conhecida como doença de Chagas, né? Então a letra B está incorreta. Bom, essa alternativa C, ela não tem muito a ver. Tomar vacina antes dos 9 meses e reforço a cada 10 anos, isso não está previsto, né? Então eu anulo a letra C também. Letra D diz sobre a necessidade de manter hábitos saudáveis como escorrer água dos pratinhos, dos vasos e plantas. Tá aí, ok. Lavar com uma escova e colocar areia grossa até a borda. Legal. Manter sempre limpos e vedados as caixas d'água e poços, evitando o contato com urina de animais, aí já anula toda a questão. Letra E. O uso de medidas de proteção individual e coletiva, mobilizando a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental, legal, para o controle de vetores, identificando os sintomas da malária e encaminhar o paciente à unidade de saúde para o diagnóstico e tratamento. Perfeito. O agente de saúde não pode chegar na casa de alguém e dizer, olha, você está com isso e você está com aquilo. Não pode diagnosticar. Ele vai sim encaminhar, né, a partir de sintomas que serão apresentados. Então, você aí passa no seu concurso e vai visitar alguém que apresenta os sintomas da malária. Você vai falar assim, não, você está com a malária, tem que tomar esse remédio, tem que comprar isso aqui. Claro que não, né? Você vai analisar esses sintomas e encaminhar o posto de saúde para o diagnóstico e correto tratamento. Então, a alternativa dessa questão, a alternativa correta, é a alternativa E. Prefeitura de Parauapebas, Banca Fadesp. A equipe de saúde deve prestar ao idoso atenção humanizada, seja na unidade básica de saúde, seja em seu domicílio. Beleza. A caderneta de saúde é um documento que deve ser preenchido corretamente para permitir o acompanhamento dos profissionais e identificar idosos em risco de fragilização. Nesse contexto, ao visitar uma família onde há pessoas idosas, o ACS deve verificar o quê? Será que ele deve verificar a presença do cuidador na família, a renda mensal, o número de filhos, o tipo de atividade profissional? Gente, quando um ACS ele vai fazer a visita domiciliar com um idoso presente ali naquele recinto, naquela casa, ele tem que ficar muito atento se aquele idoso ele tem alguém que cuide, tem alguém que o assista, que o acompanhe, que de repente esse idoso precisa tomar uma medicação, se ele está tomando direito, corretamente, se ele está comendo na hora certa, se ele possui condições ali realmente para poder descansar, né? Enfim. E aí a alternativa que mais se relaciona com essa característica que eu acabei de mencionar é justamente a alternativa A, né, que é a presença do cuidador na família. Que cuidador é esse? Alguém que eu contrato para cuidar do idoso? Não necessariamente. De repente, se a família pode pagar alguém para ficar, um enfermeiro ali particular, tudo bem, mas é necessário que tenha alguém responsável, um filho, uma filha, um neto, que possa cuidar e ajudar esse idoso. A renda mensal não tem nada a ver você ir na casa de alguém para saber quanto ele ganha, né? Então a alternativa B também está errada. O número de filhos, isso aqui para o cadastro interessa, mas para o acompanhamento do idoso em si não interessa. Você quer saber se o idoso está bem, está tomando remédio, não tem nada a ver você ficar perguntando quantos filhos ele tem. Isso não vai influenciar na quantidade de remédio que ele tem que tomar, o alimento, enfim. Alternativa D, tipo de atividade profissional, quer dizer que para acompanhar um idoso você tem que necessariamente saber qual que é a profissão dele. Isso é algo essencial, quer dizer, se ele efetua um tipo de trabalho, ele vai ser mais ou menos assistido do que o outro que tem uma outra profissão.
Isso aqui não está muito bem claro, então essa questão também ela é descartável. Então a alternativa A, como eu já falei, é a alternativa correta. Prefeitura de Parauapebas, a Banca Fadesp. O acompanhamento da criança é uma das etapas fundamentais e prioritárias das áreas de atuação do ACS. Esse profissional desenvolve ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção da saúde, a partir do conhecimento e vínculo com a comunidade durante a visita domiciliar. Uma das ações de prevenção de doenças em crianças então olha só, eu já falei em questões anteriores sobre o cuidado com o idoso, falamos sobre a atribuição dos ACS, falamos de questões relacionando área, o acompanhamento do ACS, e agora uma questão sobre o acompanhamento de crianças. Vamos lá para as alternativas. Letra A, pesá-la mensalmente. Letra B, orientar a mãe quanto ao autoexame das mamas. C, encaminhar a criança para a UBS em caso de diarreia. D, realizar busca ativa de crianças faltosas às vacinas e consultas. Gente, a alternativa que mais se relaciona com o trabalho do ACS, com o acompanhamento que o ACS faz em relação a famílias que têm crianças, é a alternativa D, realizar a busca ativa de crianças faltosas a vacinas e consultas. Inclusive, esse é um dos critérios, para que a família possa receber benefícios do governo, como Bolsa Família, Bolsa Escola, e outros. Esse peso da letra A não é mensal, você tem uma faixa etária de idades, e a partir dessa faixa etária você tem uma frequência de acompanhamento do peso. Então, crianças, um exemplo aqui, de 0 a 5 anos, quantas vezes tem que se pesar a cada 2 meses, a cada 3 meses? Então vai ter as orientações direitinho, não é mensalmente, A B diz o seguinte, orientar a mãe quanto ao autoexame das mamas. Não é necessário, porque a criança necessariamente não é criança de colo, criança que está mamando ali no seio da sua mãe. Então, eu posso visitar uma criança de 5 anos, aí eu vou lá na casa da família e vou falar para a mãe fazer o exame de mama por conta da criança. Isso não se relaciona muito ao acompanhamento da criança. Nós temos, claro, uma atenção com a mulher, mas isso já num outro momento. A letra C, ela diz que o ACS deve encaminhar a criança para o UBS em caso de diarreia. A necessidade de buscar o UBS em caso de doença, claro que sim, mas a alternativa que mais está relacionada à questão da atitude de prevenção, de doenças e agravos é justamente a letra D. A letra C, ela se refere muito a uma criança que já está, de certa forma, doente, Então eu entendo que a questão, ela deu a letra D justamente porque ela quer uma ação que trabalha justamente a prevenção de doenças. Se você vacina uma criança, se você procura essa criança que deixou de se vacinar, você está justamente prevenindo uma variedade de doenças que podem acometer essa criança. Por isso, o gabarito D. Prefeitura de Tramandaí. Questão de 2019, recente. Considerando-se o que dispõe na Lei 4.159 de 2018, marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então nós temos aqui 2 afirmações, para marcar C ou E, dependendo da resposta. O ACS deverá residir na área da comunidade em que atuar. E aqui eu já adianto que sim, isso é previsto em lei. O ACS, no momento em que o edital sai, você tem que morar a partir daquele momento que o edital é lançado. E isso é verificado no momento que você vai comprovar sua residência, depois que você é aprovado no concurso, você tem o período ali de formação, do curso de formação. Vai ter um momento que você vai se apresentar lá para o RH da sua prefeitura. E aí você vai levar ou enviar o documento que comprove que você morava naquela localidade no momento em que o edital foi publicado. A segunda alternativa, o ACS tem como atribuição, além de outras, o exercício
desenvolvimento e execução de atividade de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir de referenciais da educação popular em saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. Perfeito, alternativa também se coaduna com aquilo que a gente tem estudado, né? Por isso a alternativa certa é a letra D, que responde os dois gabaritos como certos. Prefeitura de Rio Preto, Banca Vunesp. No cadastramento, o ACS coloca no papel todas as informações a respeito da comunidade e, para isso, preenche fichas que irão ajudá-lo a priorizar suas ações. Assim sendo, em uma comunidade onde predominam crianças menores de 5 anos, o ACS deve a. Estar atento às vacinas e pronto para o trabalho de orientar as mães para a prevenção das doenças, principalmente diarreias e infecções respiratórias agudas, além de estimular as mães a amamentarem seus filhos exclusivamente até os 6 anos de idade. B. Estimular a realização do pré-natal entre as gestantes, exames preventivos de câncer de mama e de colo de útero e de outras doenças a que as mulheres sejam mais vulneráveis. C. Orientar as mães quanto à prevenção das doenças cardiovasculares, principalmente as que envolvem problemas respiratórios, além de estimular as mães a alimentarem seus filhos com legumes e frutas até os 12 meses de idade. D. Realizar ações de conscientização sobre os agravos à saúde restritos à população de 0 a 5 anos, como sífilis, toxoplasmose e malária. E. Conferir se as imunizações estão em dia, notificando a mãe para procurar a unidade de saúde para atualizar as vacinas, orientar a realização de exames hormonais para as crianças e testes de glicemia para as famílias. Gente, para analisar essa questão, a gente pode eliminar logo as alternativas incorretas. Na letra B, a gente tem o exame preventivo de câncer de mama e de colo de útero. No entanto, o comando da questão, ele quer saber a respeito de crianças menores de 5 anos, não necessariamente sobre a mãe dessa criança. Então deixa a mãe um pouco de lado e se atenta às alternativas que falam sobre a criança menor de 5 anos. Então, como a letra B fala sobre gestantes, exames preventivos, a gente já anula essa alternativa. A letra C diz o seguinte, fala sobre as doenças cardiovasculares. No entanto, isso não se refere muito ao cuidado da criança em si. Talvez ao cuidado das mães, é legal, mas a alternativa ela não está relacionada ao comando da questão em si, que quer saber sobre crianças menores de 5 anos. A letra D fala de acompanhamentos da criança relacionado a exames de doenças sexualmente transmissíveis, malária. E no primeiro momento, não é esse o acompanhamento que a criança deve ter, né? Ela deve ter, claro, outros exames mais específicos, deve tomar suas vacinas em dias, mas não relacionados a esses tópicos que a alternativa D descreve. A letra E fala sobre conferir se as imunizações estão em dia, até aí tudo bem, e atualizar as vacinas. Mas quando ele fala de exames hormonais para crianças, a não ser que seja uma criança que tenha algum problema desde que nasceu, que é uma exceção, em regra não se faz isso. Então a alternativa que mais se coaduna é justamente a alternativa A. Estar atento às vacinas, né? E orientar elas, as mães, em relação à prevenção das doenças nas crianças. As doenças que mais acometem as crianças menores de 5 anos são infecções respiratórias, diarreias, verminoses em geral. Então, essa alternativa ela expressa justamente essas questões. E fala também sobre a questão da amamentação, que deve ser feita até os 6 meses de vida da criança com leite materno, né, gente? Então, essa alternativa ela está correta e esse é o gabarito da nossa questão. Prefeitura de Serrana, Banca Vunesp, durante uma visita domiciliar, um senhor de 78 anos, lúcido e independente, relata para o ACS que sua família só permite que ele faça
2 refeições diárias. Argumentando que o idoso deve ingerir pouco alimento, pois não realiza muitas atividades, o ACS considera este um caso de maus tratos, baseado no artigo 6º do Estatuto do Idoso, ele deve. Então, gente, ele está colocando um caso aqui para você, como futuro ACS, e vai encontrar também, talvez, realidades justamente sociais, né, de trabalho infantil, de agressão ao idoso, à mulher, e aí essas questões elas são abordadas nesse tipo de questão que eu trouxe para vocês. Então fala justamente do acompanhamento do idoso, lembrando que o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança, o ECA, eles são normalmente cobrados em todos os editais de concurso para agente de saúde. Então você tem que estar craque aí no Estatuto do Idoso e Estatuto da Criança. Lembrando que eu vou disponibilizar aulas sobre esses temas no nosso canal. Letra A. Denunciar o caso para o Ministério Público Federal. B. Procurar outros familiares do idoso e informar o que está ocorrendo. C. Agendar uma reunião da família com a nutricionista da UBS para que esta esclareça qual é a necessidade diária de ingestão de nutrientes que o organismo de uma pessoa idosa requer. D. Comunicar à autoridade competente a violação de lei de que tomou conhecimento ou que tenha testemunhado. E. Orientar o idoso a denunciar a família no Conselho Municipal do Idoso. Gente, esse idoso aqui, ele pode ser um idoso que tem problemas mentais, pode ser um idoso que tenha problema de locomoção. Como é que você vai orientar ele aí no Conselho Municipal do Idoso? A alternativa A está incorreta. A alternativa C diz agendar uma reunião com a família, com a nutricionista da UBS. A família nem expõe muitas vezes essa situação que o idoso está passando, né? Então, isso aqui não se aplicaria ao caso concreto. A. Denunciar o caso para o Ministério Público Federal. Também não. A alternativa que mais se coaduna com a questão é a alternativa D. Porque quando o ACS ele comunica a autoridade competente, ele vai estar justamente comunicando a autoridade que pode resolver isso. O ACS ele não pode se inserir de maneira invasiva na família. Ele não pode querer resolver por conta. Ele não pode... porque, por exemplo, ele não pode chamar a polícia de imediato. A polícia, nesse caso, pode não ser a autoridade competente. Então, podem existir outras autoridades que irão cuidar desse caso. Por isso, quando o ACS ele tem conhecimento de alguma agressão, de algum abuso, de alguma exploração, ele tem que buscar a autoridade competente relacionada àquela agressão, àquele abuso, àquela violação. Por isso, a alternativa mais correta e dado pela banca é a alternativa D. Com isso eu encerro esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser receber mais vídeos de questões resolvidas, se inscreva no canal, curte esse vídeo e comenta todas as dúvidas e temas também para os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.